Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou analisar a ENGIE EG3, uma das minhas empresas favoritas, geradora de energia, transmissão de gás, uma empresa fantástica aí para quem pensa no longo prazo, crescimento e dividendos, mas ela anda aí meio enroscada, né, nas cotações. Vamos ver aqui como foi o resultado dela. E a receita operacional da empresa aumentou 25,3%, o EBITDA aumentou 30,5%, o lucro líquido aumentou apenas 3,3%, então calma aí que depois eu vou explicar o porquê. O ROI aumentou 1,3% e o ROIC aumentou 3,3%. A dívida líquida aumentou 19,4%, tranquilo, porque a empresa está investindo bastante, e a dívida líquida aumentou bem menos daí do que o EBITDA, então super tranquilo até aqui. A produção de energia bruta e elétrica, né, aumentou 27,4%, e toda vez que eu faço os aportes na ENGIE, recentemente eu ando mostrando para vocês como é que está a produção de energia, então aí a gente já tem uma bela previsão, eu vejo como está as termoelétricas, essa parte aí de produção a gente consegue prever bem, inclusive ter uma boa noção aí da receita, mas tem outros pontos que só no resultado, como vocês vão ver, a gente tem uma visão melhor, né? E aí o lucro líquido médio aumentou 6,7%, o número de empregados aumentou 8,3%, mas totalmente justificado, já que ele tem muito projetos em construção, a ENGIE, né? Então são 128 funcionários aí alocados nesses projetos aí em construção. Então está justificado aí esse número aumentado aí de funcionários. E aí quando a gente vê a geração de energia da ENGIE, essa é a coisa mais legal da ENGIE, aí na parte de geração tem muita diversificação, não está aqui a Jirau, que é uma das a mais relevante, né? Mas tem várias aqui, eles citam todas as outras, e olha só quantas hidrelétricas em locais diferentes eles têm. Tem Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Tocantins, Maranhão, Paraná, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, tem tudo quanto é lugar do país, então isso aí minimiza demais aí o risco hídrico. Falando em hidrelétricas, a gente tem as termoelétricas, que são aquela que gera energia a um custo um pouco maior, né? Temos duas aqui, elas geram 1,2, enquanto as hidrelétricas aqui, essas citadas, sem contar geram 8,1. Lembrando que a hidrelétrica é mais barata, mas tem o risco hídrico, a termoelétrica é mais cara. E aí essas aqui são legais, o maior custo aí é da instalação, na verdade, né? Mas elas geram aí, elas têm menos risco e geram aí, depois de estarem instaladas, elas geram bem até. Temos aí as eólicas, né? Temos biomassa, solar, CH e solar, já disse, né? Então temos esses vários tipos aqui que eles põem como complementares, 1,2 aqui, similar ao peso da termoelétrica. Então eles sempre tentam usar o mínimo de termoelétrica possível e também comercializar o mínimo de energia possível, que esse seria o cenário mais caro de todos aí para a empresa. E aí, continuando a análise da empresa, nós temos a TAG, que é a transmissão de gás, né? É um setor extremamente perene, contratos são bem longos, tem aí até 2040, então temos bastante tempo aí pela frente, e a ENGIE não é apenas uma empresa que foi lá e comprou a TAG, ela é uma empresa especialista, a ENGIE na matriz é especialista em transmissão de energia de gás também, tá? Então ela sabe o que está fazendo e ela acabou aqui, está em negociação mais uma parte aqui da maturidade do contrato na Lagoa para da Vitória, tá? Aí nós temos a produção da energia, como eu já tinha dito, né, aumentou 27,4%. Nós previmos isso, nós vimos que as termoelétricas não estavam sendo tão acionadas assim, então estava ok. Nós vimos que as hidrelétricas tinham aumentado e que as complementares eram um grande sucesso aí, que tinham dado um grande aumento. Está tudo aqui tranquilo, a gente conseguiu prever isso. Geração por fontes eólicas aqui está destacado direitinho. O verdinho é o PCH, o azulzinho aqui a biomassa, a eólica tá aqui de azul, é bem mais eólica, né, a ENGIE, aqui nos complementares, tá? E a solar, o cinzinho aqui, você vê como deu um belo de um aumento de 54,5% nas complementares, a empresa tem investido bastante nisso. E aí a TAG caiu 4,4 volume médio de gás transportado do ano passado para cá, mas nada muito alarmante. E aí a empresa, a ENGIE, destaca aqui
o novo marco do gás, aí, a nova lei do gás vai favorecer empresas privadas que querem entrar mais forte aí no gás, e a empresa a ENGIE tem muito interesse nisso. Falando em receita, a gente aumentou 25%. Um grande responsável aqui foi a transmissão de energia, com 681 milhões a mais. Foi de 156 para 837. Dando uma olhada no EBITDA, que eu até prefiro, a gente vê um aumento aqui de 31% em relação ao primeiro trimestre de 2020, sendo que em geração foi de 1,2 para 1,4. A transmissão de energia foi de 13 para 156. E a gente vê a equivalência patrimonial aí na TAG foi de 103 para 175. A empresa, inclusive, nesse período aí, deu uma aumentadinha também na participação que ela tem na TAG. Temos aí o trading caindo de 4 para 2 e os painéis solares também deu uma queda, né? E aí a evolução dos custos operacionais aumentou 20%, boa parte aí por causa da geração e venda de portfólio, que é a comercialização de energia basicamente, né? Teve aí também aumento nos custos aí da transmissão. A evolução dos custos operacionais pode passar a falsa sensação de que a empresa piorou, foi de 1,5 para 1,8, mas na verdade deu uma melhora, tá? Esse 20% aqui de aumento nos custos é justificado pela transmissão de 537 milhões a mais, mas é justificado pelo investimento que ela tem feito aí na transmissão. Vocês acabaram de ver como está já começando a dar resultado, então também tem os custos, por enquanto, na hora da instalação são bem maiores, e aí tem a gralha azul que está aí nesse processo de investimento pesado nesse momento. Enquanto geração e venda de portfólio, que nada mais é praticamente aqui a comercialização de energia, a empresa conseguiu diminuir 211 milhões. O trade também diminuiu e painéis solares também diminuiu o custo. Então, de forma geral, ela diminuiu tudo, exceto aí justamente a transmissão de energia. Então, totalmente justificado essa evolução dos custos aqui, tá? Então, é um bônus para a empresa isso aqui. E aí, o lucro líquido diminuiu não, né? Manteve aqui um aumentozinho, mas teve até um não recorrente que eu já vou falar. Ele ficou aí de 512 para 529, mesmo com 406 milhões a mais no EBITDA. É meio assim, um pouco assustador, né? Só aumentar 3,3 quando a gente tem aí um aumento gigante no EBITDA como nós tivemos. Isso aqui se deve a resultado financeiro, que a empresa teve aí alguns problemas. É aqui que está o problema na empresa, que até deu um pouco me decepcionado. Eu não esperava um impacto tão grande assim. Eu esperava algum impacto até, mas não tão grande. Já vou explicar agora. O balanço da ENGIE aumentando 421 milhões, aí a despesa dela, né? Sendo 251 milhões graças a concessões a pagar entre trimestres por causa aí da variação monetária, que justifica 231 milhões. Então, 231 milhões só em variação monetária. Nós temos mais 20 milhões de juros, 136 milhões de variações monetárias da dívida pela variação da inflação e 17 milhões aí de juros sobre a dívida. Então, basicamente, aqui é muito por causa da inflação. E aí a dívida aumentou 7,9%. Nós já citamos que, embora tenha aumentado a dívida, como o seu EBITDA aumentou muito mais, a dívida passou de 1,9 para 1,8. Então, teoricamente, a dívida diminuiu. Então, isso aí é legal. A dívida da empresa está totalmente controlada. Ela pode até pagar dividendos maiores. A composição da dívida é muito focada aqui no IPCA, o que para a empresa foi ruim no ano, nesse passado aqui que nós estamos, né? Mas o legal é que mais para frente vai ficar melhor, porque a parte que é vinculada aqui ao CDI, que vai aumentar a Selic, junto ao CDI aumenta, né? Então essa parte aí para o futuro ela está melhor, né? Já que o IPCA a gente pretende aí que dê uma diminuída. E aí a empresa, a ENGIE, destaca os principais pontos positivos do resultado dela e também os negativos. E os positivos foram bem legais porque são assim contínuos, né? Vão continuar a maioria deles. Como, por exemplo, maior geração de energia de fonte eólica, isso aí vai continuar. É um resultado aí de investimento da empresa. Temos redução na compra de energia para gestão de portfólio. Temos contribuição do segmento de transmissão de energia, isso aqui também é contínuo, ela vai cada vez mais gerar transmissão de energia, vai ser relevante para a empresa. Temos quase 70% aí de contribuição para a TAG, isso aqui também já fica meio que fixo, né? Temos um não recorrente aí de complemento de valores de repactuação do risco hidrológico, isso aqui
É o não recorrente, também não é tão relevante assim. E temos o preço médio de energia vendida em mais 6,7%. E aí, impactando negativo, nós temos a elevação dos juros e correção monetária sobre as concessões a pagar e também as dívidas. Isso aqui, o IGPM e o IPCA impactou bastante na empresa. Temos o resultado do CCE, temos a redução da quantidade de energia vendida e o maior custo de combustíveis. Isso aí foram os resultados, os impactos negativos, principalmente aí o IGPM e o IPCA. E aí temos o EBITDA, né? Nos últimos anos, vem aumentando aí ano após ano, já aumentou 22%, um aumento aí expressivo, e no último ano, aqui 2019 para 2020, aumentou 25%. Nesse trimestre aqui, 30%, o EBITDA está indo muito bem operacional da empresa. O lucro não conseguiu repetir o desempenho tão bom nesse trimestre, mas a gente já citou aqui qual foram os porquês. E aí o IGPM aí e tal acabou sendo meio que o vilão da Engie, mas eu ainda continuo tranquilo com a empresa, já que o operacional dela melhorou demais, os custos estão sob controle, exceto isso aqui que eu não posso chamar de não recorrente, mas está muito mais para não recorrente do que para recorrente, né? E aí eu já vi várias empresas aí em longa caminhada que eu invisto na bolsa terem problemas pontuais como esse e depois simplesmente arrasar, porque quando o operacional tá bom, uma hora arrasa, tá, uma hora destrói. Uma da empresa aí, a última que eu me lembro foi a Febrasa, se eu não me engano, que eu era acionista, sou acionista ainda, né? E ela teve um problema aí com hedge e tal, culpa dela praticamente, né? Fez aí com um negócio com dólar, e aí foi impactada forte, mas no trimestre seguinte ela simplesmente decolou, porque o operacional estava decolando, então não tem como segurar, uma hora vai. E aí a Engie, uma empresa simplesmente fantástica, uma das que eu mais gosto, vem sofrendo aí no último ano, né, um desempenho até um pouco abaixo do Ibov e também do índice de empresas de energia elétrica. E aí eu gostaria que você comentasse o que você achou do resultado da Engie. Você acha que a Engie vale a pena investir? Tem tantos projetos de transmissão, tantos projetos aí pela frente da empresa. É uma empresa que, ao meu ver, é simplesmente uma das melhores da bolsa. Então comenta aí o que você acha. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!